E tudo isso tem a consequência que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o ponto-chave para o vaqueiro aspirante, com a preparação mental, ele será capaz de executar o que ele sabe quando ele estiver no palco. Que nesse caso, pra gente, o palco é a vaquejada. Já já eu quero te falar de duas técnicas, dois exercícios que você pode usar na sua próxima vaquejada. E pode dizer que é um pequeno amostra desse universo todo que é a preparação mental, mas eu acho que fará sim uma diferença e vai trazer resultados imediatos para vocês. E essa sensação que eu tive foi uma coisa maravilhosa. Eu realmente quero levar outras pessoas até essa sensação. E mesmo eu tinha ficado muito tempo sem correr. E eu consegui me apresentar muito bem nesse ano, conquistar prêmios. E tem até um fato que eu conquistei prêmio num cavalo novo, que tinha saído 3 corridas na vida dele antes de eu montar nele. Era um cavalo que meu pai tinha me dado e o cavalo tinha saído 3 corridas oficiais, vamos dizer assim. Opa, hoje vamos falar qual o ponto-chave para vaqueiros aspirantes ganharem mais prêmios. Eu tenho certeza que após você ver esse vídeo, você terá outra perspectiva sobre a vaquejada num contexto de competição, vaquejada que você vai realmente para competir. E que você a encare de uma forma que te traga muito mais resultado, fazendo que você ganhe pelo menos um prêmio a cada sequência de 3 corridas que você for. E seja muito bem-vindo para mais um episódio Desconstruindo a Carreira de Boi TV. O que eu chamo do mundo paralelo das vaquejadas, porque aqui realmente a gente fala um pouco diferente, a gente pensa um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam. As pessoas que estão no meio da vaquejada, elas pensam um pouquinho diferente. Aqui a gente vai discutir estratégias realmente para te levar a chegar a ganhar um prêmio a cada sequência de 3 vaquejadas que você correr. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Aécio Levi, eu estudo a vaquejada e como nós podemos desconstruir a carreira de boi de forma que possamos ganhar mais e mais prêmios e correr cada vez mais consistente. E para mim, o ponto que tem mais capacidade de alavancar os seus prêmios na vaquejada é a preparação mental. Eu vou te mostrar por que e como ela pode te trazer resultados na sua próxima corrida. Primeiro eu quero te explicar um pouco um conceito de alavancagem, que eu falei que ela vai alavancar teus resultados. Eu gosto muito de pensar em alavancagem como uma mão de força, sabe aquela quando a gente vai trocar um pneu, que a gente coloca a chave de roda, a gente coloca uma mão de força se for um pneu de caminhão, que o parafuso está muito apertado. A gente coloca uma mão de força, ou essa chave de roda, porque a gente geralmente vai ter um comprimento maior com essa alavanca. Isso vai ajudar para que a gente tire esses parafusos aplicando menos força. E tem até uma afirmação bem famosa do filósofo grego Arquimedes, que ele fala: dei-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Então, alavancas são processos estratégicos que, com o mesmo esforço, ela vai tender a te trazer mais resultado. E eu chamo isso na vaquejada o processo de alavancagem do vaqueiro. E para mim, a alavancagem mais forte para um vaqueiro aspirante é a sua preparação mental. E por que será que pouquíssimas pessoas usam a preparação mental na vaquejada? Na verdade, existe até um preconceito com a preparação mental, não só na vaquejada, eu acho que isso é um pouco espalhado em todos os outros esportes também. As pessoas têm um pouco desse preconceito, porque tem vários fatores que contribuem para isso. Por exemplo, é uma disciplina nova, talvez muitas pessoas não conhecem, e também tem algo menos concreto do que um treino físico ou um treino técnico, que você pode facilmente ver esse treino físico, mas o treino mental não é algo tão fácil de enxergar ou quantificar. Por exemplo, você vai para uma academia, a pessoa diz, faça 10 repetições de rosca direta. Então você consegue visualizar aquele movimento. Depois que ele te mostra que é rosca direta, você sabe até fazer os 10. Você pode quantificar. E a preparação mental, não. Muitas das vezes ela pode ser até confundida com, sei lá, mindfulness, meditação. Mas a preparação mental é uma disciplina que vai muito além disso. É uma disciplina que engloba o trabalho de suas atitudes mentais. Como você enxerga e como você administra cada situação de medo, de anseio, de estresse,
E para isso tem ferramentas que podem nos trazer para um melhor estado mental dentro de uma competição ou dentro de uma situação de muito estresse. Então a preparação mental ela é importante porque em face a essa situação de estresse, é difícil a gente executar o que a gente sabe fazer, mesmo que a gente saiba. Isso se aplica em várias situações que a gente se propõe a se expor, a se apresentar. Por exemplo, se a gente tiver que falar em público, fazer uma apresentação, por mais que a gente estude aquele assunto, a gente domine aquele assunto, a possibilidade de a gente errar ou talvez de a gente esquecer o que a gente tem que falar ou esquecer de falar uma coisa importante, ou se a gente errar a ordem de falar as coisas na apresentação, a gente pensa no julgamento da plateia, tem várias essas coisas externas que a gente começa a pensar que podem interferir diretamente como será a minha apresentação. Do mesmo modo, acontece na vaquejada, no dia que a gente está na competição. Na vaquejada tem diversas coisas em jogo ali. Da mesma forma que a apresentação, a pessoa pode pensar no julgamento, na ordem. Lá você também está se expondo. E, por exemplo, caso der alguma coisa errada, você pode ter uma perca, sei lá, financeira. Você pode ter uma perca muito grande, que é a perca da sua autoestima, ou como é que você vê ou você enxerga você mesmo. A forma que as pessoas percebem você em determinado ciclo social, isso é uma coisa que afeta muito a preparação mental ou como as pessoas vão competir, ou mesmo até a forma que, vou dizer assim, que você se apresenta. Então, tudo isso que, enfim, acontece, pode acontecer em outros cenários também, acontece na vaquejada no dia que a gente está indo para essa competição. Da mesma forma que a apresentação, a corrida vaquejada é uma outra forma de a gente subir ao palco. Né? Por exemplo, na apresentação a gente tende a subir ao palco e ali a gente é meio que o centro de atenções daquela situação em questão. E beleza. Então, e se você estiver pronto, ou seja, confiante, concentrado, capaz de administrar qualquer situação de estresse antes mesmo de subir no palco? E eu acho que isso é que vai levar o vaqueiro aspirante a ganhar mais e mais prêmios. Tem a situação de um tenista que eu acho que ele foi muito feliz quando falou isso, é um tenista americano que falou que uma das chaves para o sucesso é a autoconfiança. E para a gente ter autoconfiança, a gente tem que ter preparação mental. E tudo isso tem a consequência que eu acho que sem dúvida nenhuma é o ponto-chave para o vaqueiro aspirante, com a preparação mental, ele será capaz de executar o que ele sabe quando ele estiver no palco. Que nesse caso, para a gente, o palco é a vaquejada. Então, se você já está na vaquejada, por exemplo, há um certo tempo, e você não consegue ter um resultado diferente, ou você não consegue talvez nem atingir o resultado, por exemplo, uma vez, sei lá, perdida, ou se você não consegue atingir o resultado de forma mais consistente, você não consegue repetir, sei lá, se você perde muito na primeira rodada, se talvez a disputa seja um grande monstro para você, se, sei lá, de uma vaquejada para outra, você tem essas variações, essas oscilações na sua performance, você tem performances diferentes, chances são que a preparação mental, ela vai alavancar, sim, o seu resultado. Isso quer dizer que o quê? Que a preparação mental, até no início dela, você vai conseguir ver resultados dentro da vaquejada. Você vai conseguir ter mais chance de ganhar prêmio. E se a gente parar e pensar, sei lá, de uma semana para outra, dificilmente, mesmo que você treine muito, você vai conseguir evoluir muito alguma habilidade física, por exemplo. Você não consegue ter um apoio bom, ou você não consegue mover as pernas na hora de derrubar o boi, e etc. É difícil que em uma semana só você consiga ter esse pulo de evolução. Você tem uma evolução física muito, muito grande. Mas é difícil você ter essa variação, porém, o que pode variar de uma semana para outra? Acho que a sua confiança pode variar mais. A confiança que você tem no cavalo, a sua conexão com o cavalo, a forma que você administra o estresse na sua vida, fora da vaquejada, mas ao redor da vaquejada também. A sua concentração. Isso tudo pode ser afetado em minutos, sei lá, talvez segundos, e imagine dentro de uma semana.
Então, se você consegue cada vez mais administrar, controlar suas emoções, seu estresse, a sua motivação, você consegue manter um bom nível de confiança, esse nível de confiança que é mais constante, a chance de você se apresentar cada vez melhor e ter uma performance cada vez mais constante, ou seja, diminuir essas variações, isso vai te ajudar a ter muito mais prêmio. E eu sei que você deve estar pensando, e os vaqueiros faixas pretas, os vaqueiros profissionais que talvez não conheçam ou não passaram por um treinamento formal desse, mas eles conseguem ganhar, sei lá, quase toda semana. E beleza, e não é porque eles não passaram por bora dizer assim, um treinamento formal, quer dizer que eles não têm um certo nível de preparação. Não quer dizer que eles não tenham uma autoconfiança. Não necessariamente. A gente sabe que isso é uma disciplina nova e isso é até uma coisa que gera um pouquinho de por que eu preciso da preparação mental? Porque muita gente teve resultado, sim, sem ter esse treinamento formal. Porém, isso não quer dizer que eles não tenham essa preparação, que eles não tenham autoconfiança. Eles têm sim, só que a forma que eles adquiriram talvez foi um pouco mais dolorosa. Então, eles têm, foi adquirido de forma empírica, ou seja, de forma prática, talvez um pouco dolorosa e um pouco mais lenta. E, sei lá, ao custo de muita experiência e provavelmente de muita falha. E assim, eu acho que a probabilidade é grande que eles tenham aprendido muito com isso e eles trazem isso, e eles devem ter, vamos dizer assim, mesmo que seja inconsciente ou intuitivo, uma forma deles se prepararem melhor, de se sentir cada vez mais confiante. O que também não quer dizer que se eles quisessem ir mais longe ainda, com certeza se eles estudassem, fizessem uma preparação dessa, eles quisessem aprofundar nesse assunto, tenho certeza que iriam levar eles a lugares mais e mais longe, que talvez nenhum atleta chegou ainda na vaquejada. Porque a verdade é que a gente tem bons atletas, bons atletas que conseguiram feitos maravilhosos na vaquejada, mas imagina se tem um atleta com esse nível, por exemplo, técnico que ele chegou e físico, mas imagina um cara desse passando por uma preparação mental mesmo. O que é que ele não pode chegar? O que é que ele pode alcançar de constância? Porque só depende deles. Isso é tudo aquela maldição do comodismo ou de ficar na zona de conforto. Talvez tenha gente que não está ainda acomodada, apesar de ter muito resultado. Então, a mente ela pode ser, sem dúvida, um dos nossos maiores inimigos, ou pode ser nosso maior amigo ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa cachola aqui, na nossa mente, ela já vem com os neurônios lá meio que pré-programados. E a gente vem, por exemplo, com medo de cobra. Então, se eu ver uma cobra, por mais que eu queira ir lá pegar, meu cérebro diz, vai não, bracinho teimoso, que esse negócio, sei lá, já matou muitos seres humanos, já fez muito mal à nossa espécie e durante toda a nossa história isso não foi bom. E você quer conscientemente ir lá, você quer pegar na cobra, mas seu braço, suas pernas, seu tronco, tudo congela e você não vai. E, enfim, isso é um mecanismo de proteção. Então, muita gente, poucas pessoas talvez não nasçam com esses genes que vão, enfim, ter esses neurônios que vão fazer esse controle e etc. Mas a gente pode ir também, se você não nasceu, por exemplo, tem gente que não vai nascer, a maioria da gente nasce e o nosso cérebro automaticamente defende a gente. Então você tem medo, você quer ir e ele não vai. E a gente pode ir gerando também alguns meses durante a nossa convivência, nossa vivência no mundo, que também não são beneficiais para nós, por exemplo. Sei lá, sair de cela é algo que gera muito medo nas pessoas. E a causa disso pode ser diversa. Pode ser, sei lá, você caiu muito na sua infância, você levou uma queda, você viu alguém caindo muito feio numa puxada de boi. E isso, essa vivência pode te trazer, sim, algum medo. E quando você está com medo, o ruim é que geralmente o medo está lá no nosso subconsciente. Geralmente quando você está com medo, você trava. Do mesmo jeito que você travava lá na cobra, você pode travar
na saída de célula também. Que nesse caso é um mecanismo de proteção que talvez não seja tão útil para a gente. E você até vê que geralmente as crianças não têm muito essa noção. E você vê quando elas estão começando a andar, quando elas estão começando a poder escalar as coisas, elas não têm esse medo, elas ainda não foram, vou dizer assim, não passaram por uma situação que a cabeça delas, que a mente delas, vai fazer com que ela tenha proteção. Então você vai ver que criança às vezes tem mais coragem do que adultos de fazer certas coisas, como pegar em um bicho diferente que a gente não veio pré-programado, ou fazer alguma atividade física que pra gente às vezes é um pouco que amedronte, mas não amedronta para eles, o que é fantástico e ao mesmo tempo perigoso. Então a nossa mente pode ser ao mesmo tempo nossa amiga, mas pode ser nossa inimiga de travar a gente de fazer algumas coisas. E aí, já já, eu quero te falar de duas técnicas, dois exercícios que você pode usar na sua próxima vaquejada. E pode dizer que é um pequeno amostra desse universo todo que é a preparação mental, mas eu acho que fará, sim, uma diferença e vai trazer resultados imediatos para vocês. Esses dois exercícios que você pode incorporar na vaquejada enquanto você estiver no cavalo, quando você estiver perto de correr. Mas antes eu queria te contar um pouco da minha experiência, como é que eu meio que descobri a preparação mental na minha vida e como foi os meus primeiros, vamos dizer assim, efeitos dessa preparação mental na vaquejada. E aí, eu estava em 2019, eu estava morando aqui e aí eu tinha uma rotina meio doida, eu tinha 2 empregos, uma rotina meio puxada. E eu estava começando a ter um pouco de inconsistência nos meus rendimentos. Apesar de eu ter uma rotina muito certinha, de acordar à mesma hora, etc., tinha dias que eu estava super produtivo, mente afiada, e o dia eu não estava muito bom. O humor variava, motivação, eu sou muito paciente, mas a paciência, enfim, oscilava muito. Daí eu tinha até tentado fazer algo do tipo em 2017, eu tentei e parei, enfim. E aí uma coisa que me despertou foi que eu estava, sei lá, no YouTube, e aí eu vi um ex-jogador de poker que jogava altas apostas, que eles chamam high stakes, jogava mais de uma mesa, eu nem jogo poker, mas enfim, essa história meio que me chamou a atenção. E aí o cara falou que o que mais ajudou ele, ou permitiu ele ter mais resultado e jogar em mais mesas simultâneas, foi a preparação mental. E aí isso me instigou. E aí daí eu acabei vendo vários vídeos de pessoas que usavam a preparação mental em diversos setores, por exemplo, em business, negócios, CEOs, atletas. Aí eu lembrei, tem um documentário do Senna, e o Senna já tinha um coach de preparação mental lá em 1900 e tarará, que para mim, eu sou um grande fã. O Ayrton Senna é um grande ídolo para mim, sem dúvida nenhuma, como atleta. Daí eu comecei a fazer isso realmente com a intenção de ser mais produtivo, ter uma concentração melhor, ter mais foco, ter mais constância na minha produtividade. Não queria estar um dia, minha mente está super afiada, e outro dia, não estou muito afim, o final do dia estava meio acabado, pela rotina e o horário que eu acordo. Daí, enfim, depois de cerca de 3 meses praticando, sei lá, acho que com 15 dias eu notei a diferença enorme na minha produtividade, e eu continuei fazendo. Desde então, não parei mais. Desde lá de janeiro de 2019. Mas depois de 3 meses, eu acabei indo para o Brasil. E aí eu fui correr uma vaquejada, acho que tinha depois de 1 ano e meio, eu tinha corrido a última vaquejada em novembro de 2017. E aí eu fui correr em abril de 2019, mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu corri essa vaquejada como eu nunca corri na minha vida. No aspecto de eu conseguia entrar num fluxo que eu passei muito tempo que eu não sabia descrever em palavras o que era aquilo que eu tinha passado, que eu tinha sentido. Eu só consegui realmente descrever e contar essas, vamos dizer assim, essas emoções, a situação, quando eu vi depois uma entrevista de Tiger Woods, que é um jogador de golfe. O Tiger Woods, acho talvez o melhor jogador de golfe de todas as épocas. E aí ele descreveu essa mesma situação que eu passei, eu vi ele falando.
que era meio que você vê o tempo em câmera lenta, como se o seu corpo respondesse a tudo de forma automática, você não precisava pensar, meio que seu corpo estava livre para jogar ou para fazer o que fosse na vaquejada. Isso é uma sensação muito boa, você está meio que imerso naquela carreira de boi, você está meio que imerso dentro daquela situação. Realmente, eu acho que talvez isso até seja a descrição de fluxo, de flow, eles falam muito isso. Em inglês, fluxo é quando você está inteiro, por inteiro, dentro de uma atividade. E isso é uma das coisas que você quer dentro do esporte. Você quer estar com flow, você quer estar dentro, totalmente imerso naquela atividade, sua atenção é aquela, e você, ao mesmo tempo, isso é muito bom, mas você também quer que o seu corpo esteja livre para reagir às ações de forma automática. Como até a gente falou em outros vídeos, o nosso tempo de reação para um esporte tem que ser muito rápido. Principalmente na vaquejada, que, sei lá, se a gente contar, às vezes carreira de boi vai ter 7, 8 segundos. Então, milésimos de segundos ou segundos podem determinar se um boi vai valer ou não. Então, a preparação mental ela te traz para isso, para você realmente executar, habilitar você a executar, ou te dar a capacidade de executar o que você já sabe. Não necessariamente, e ela não vai te dar, por exemplo, a habilidade de fazer o que você não sabe. Porém, ela vai te ajudar muito na sua evolução também, porque preparação mental não é só... As pessoas acham que preparação mental é só o pré-jogo, uma preparação que você faz para alinhar ou melhorar sua confiança logo, minutos antes do jogo, mas na verdade a preparação mental ela trabalha e ela acontece durante um tempo muito maior. Ela acontece lhe dando mais motivação, mais consistência nos treinos. Lógico que você pode ter resultado imediato, como eu vou te falar já já, na sua próxima vaquejada, com exercícios de preparação mental pré-jogo, que vai te ajudar a ter, bora dizer assim, desenvolvimento na competição, mas isso é só a ponta do iceberg quando você pensar sobre preparação mental. O melhor de tudo é que preparação mental ela não só se aplica àquela vaquejada, é uma coisa que é uma skill, uma habilidade que você vai levar para, sei lá, vários outros campos da sua vida. E eu lembro que essa sensação que eu tive foi uma coisa maravilhosa. Eu realmente quero levar outras pessoas até essa sensação. E mesmo eu tinha ficado muito tempo sem correr. E eu consegui me apresentar muito bem nesse ano, conquistar prêmios. E tem até um fato que eu conquistei prêmio num cavalo novo, que tinha saído 3 corridas na vida dele antes de eu montar nele. Era um cavalo que meu pai tinha me dado, e o cavalo tinha saído 3 corridas oficiais, vamos dizer assim, corridas de verdade fora de casa antes de montar. Acho que no máximo 3, talvez nem 3. E um vaqueiro que tinha fazia muito tempo sem montar, correr, ganhar prêmio, um cavalo que tinha pouquíssima experiência. Então, para mim foi algo que foi muito marcante, porque eu tinha passado quase 1 ano e meio sem correr boi. E é isso a chave que eu acho que pode ajudar a preparação mental, pode realmente alavancar, os resultados dos vaqueiros aspirantes. Logo, se você não pode adquirir essa autoconfiança, porque talvez você não vai estar praticando na frequência de um vaqueiro profissional e também não vai fazer isso na força bruta, meio que na intuição, ou só, esperando que isso aconteça, existe método para isso e você não precisa passar pelo que ele tenha passado para adquirir ou masterizar isso. Ou seja, preparar a sua mente para você fazer o que você sabe e te levar a ganhar mais e mais prêmios. E aí tem 2 exercícios que eu vou recomendar agora, que você já pode sentir a diferença, você já pode fazer isso na sua próxima vaquejada. Geralmente, antes de entrar na pista para correr, o vaqueiro geralmente tem uma certa ansiedade, e isso é normal, até certo ponto, até certo nível, mas se isso está se manifestando no sentido de, ter muita reação fisiológica e forte, de acelerar seu coração, talvez deixar sua mão muito suada,
tremendo muito, às vezes afeta até sua fala, você começa até a gaguejar, que o sistema nervoso está tão ativo que você não consegue nem ter coordenação na fala. E aí você está pensando, sei lá, em tudo que pode dar errado, tá vindo um monte de coisa na sua mente. Tem um exercício que pode te ajudar diretamente com isso, que é o primeiro exercício que eu quero passar, que é a respiração de 2 vezes. Então, a respiração 2 vezes, ela vai te ajudar porque ela vai desacelerar o seu sistema nervoso e vai te ajudar a ficar cada vez mais presente, o que vai te dar, mas assim, vai te ajudar a estar mais consciente do que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo naquela situação, vai te ajudar a estar realmente no agora, naquele momento. Isso vai ajudar também no seu sistema motor, no seu equilíbrio e na sua concentração. Então, o exercício de respiração 2 vezes nada mais é do que você inspirar e você contar até um certo número, por exemplo, inspirar contando até 3 e você vai expirar contando até o dobro. Se você contar até 3, você vai contar até 6. E aí você pode fazer isso independente de onde você esteja, quando você sentir que você está sentindo, você perceber que você está sentindo esses efeitos fisiológicos, sua cabeça está pensando já numa situação futura, você está pensando em várias coisas erradas, que é sei lá, essa dúvida interna sua, você vai usar isso para te trazer para o presente, que vai te ajudar no seu motor, equilíbrio e concentração. Depois que você conseguir ficar no presente, trouxe você presente, você tem que começar a focar na sua próxima atividade, que é derrubar o próximo boi que você vai correr. E esse derrubar o boi, você pode desperdiçar esse boi em segundos. Então é super viável, recomendável que você esteja com um nível de alerta e concentrado naquela atividade o máximo possível. Porque a gente sei lá, ser humano, a gente é normal, todo mundo tem uma dificuldade de se concentrar em uma atividade por um longo período de tempo. É difícil a gente ter esse longo período de tempo concentrado. Então a forma de você voltar para isso é você usar uma atividade de âncora, que você vai executar da seguinte forma. Quando você estiver lá, às vezes você vai estar no esquentador, às vezes você pode fazer esse exercício da respiração no seu caminhão e começar já a fazer essa atividade da âncora no caminhão mesmo. Você pode começar a imaginar na âncora situações ou ensaiar situações da sua próxima carreira. Como é que vai ser o seu próximo boi? Você pode começar a ensaiar coisas que podem ser imprevistas, que vai acontecer. E você vai começar a focar, por exemplo, talvez você nem vai ensaiar muito imprevisto naquela hora, mas você vai ensaiar o que é que você quer que aconteça. E aí, depois que você sabe o que você quer que aconteça, você também pode pensar nesses ensaios, ou pensar o que é que você vai reagir ou fazer se algo inesperado, vamos dizer assim, algo errado sair. Como é que eu vou reagir para isso? Então, você vai começar a pensar nisso, e às vezes seu pensamento vai voar, vai prestar atenção num cavalo, você vai julgar alguém, você vai precisar criticar alguém, e quando você perceber isso, você vai começar a voltar para o que você está fazendo. Você vai pensar no seu próximo passo, na sua próxima tarefa, na vaquejada, na sua próxima carreira de boi. E isso vai trabalhar muito a sua concentração, vai amenizar esses ruídos externos, acontecimentos, situações externas que podem vir e podem realmente dispersar, vamos dizer assim, o nosso foco. E você não quer isso, principalmente muito perto de você correr o boi. Então eu acredito que esses 2 exercícios, que são apenas a pontinha do iceberg da preparação mental, já podem mudar muito o seu resultado na sua próxima corrida. Pois isso vai dar muito calma, vai dar muito foco, vai possibilitar ter mais chance de fazer, realmente, de executar o que você já sabe numa carreira de boi para te levar a mais prêmios. E essa é a grande jogada. Com esses 2 pequenos exercícios, pontinha na pontinha, você já vai ver o resultado. E por isso que eu acho que a preparação mental é, sem dúvida nenhuma, uma super alavanca de processo para vaqueiro.
Então tem um bônus para quem ficou até o final do vídeo, e se eu soubesse disso, enfim, mas isso já me ajudou muito. Se você quiser, se eu souber... Tem um bônus para quem ficou até o final do vídeo, que realmente, quem quiser melhorar a qualidade desses 2 exercícios que a gente falou, eu te recomendo começar a fazer e praticar ele em casa, fazer ele todo dia. E quando você chegar na vaquejada, você vai ver que você realmente vai conseguir acalmar o seu sistema nervoso muito mais rápido, você vai ter muito mais foco na próxima vez que você for correr boi. Espero que esse vídeo tenha te mostrado mais uma possibilidade para você chegar a ganhar mais prêmios, chegar a ganhar um prêmio a cada sequência de 3 corridas. E se você vai utilizar ou testar esses exercícios, volta aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário da sua experiência, o que é que você achou depois dele, se ele te ajudou ou não. E mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, é uma forma de dizer que esse é um conteúdo de valor e você quer ver mais desses vídeos. E além de significar muito, é um grande feedback para mim. E aí, eu queria deixar um grande abraço e até o próximo vídeo do DCB TV.